Muito boa tarde, pessoal. 16 de janeiro de 2018. Aqui quem fala é Danilo Frata, analista da Capitalismo Financeira, e essa é mais uma análise de fechamento do pregão. O índice Bovespa, então, nesse momento, com uma alta de 0,25%, fazendo novo topo histórico e a princípio aí fazendo novo fechamento histórico. Lembrando aí que falta meia hora ainda para encerrar o pregão. O volume vai fechar na média. Segue expectativa de alta, mas temos aí sinais de alerta. OBV não rompeu aí a sua resistência, então nós temos uma divergência no preço e no OBV, e também temos a mesma divergência no IFR. Deixa eu botar aqui. Agora sim, a gente também tem uma divergência no IFR. Então, sinal de alerta aí para esse rompimento do índice Bovespa, mas a princípio segue expectativa de mais altas. O dólar futuro, nesse momento, subindo 0,5, 0,6, chegou a subir, deixa eu ver aqui, quanto que chegou a subir? 0,62%, tocou lá na zona de resistência em 3.234, vem devolvendo toda a alta com volume na média também. Ainda segue expectativa de tentativa de repique para o dólar futuro. Hoje tentou e no momento está frustrando aí a tentativa de repique. As operações então hoje de day trade, começar aqui. Deixa eu só ajustar a tela para o monitor. Agora sim. Vou botar aqui em ações então. Foram 5 operações com ganho, 1,69 de gain no total. A maioria das operações deu stop gain curto. No índice, 5 operações, 4 gain aos 210 pontos. No dólar, 6 operações, 3 ganho e 3 loss, 6,5 de gain hoje. Deixa eu mostrar aqui quais operações de day trade que a gente fez. Então foi CSNA3, 0,09 de ganho, praticamente 0 a 0. BRMN3 foi no alvo 0,81, Natos 3, 0,18, Magazine Luiza 0,10 e BVMF 0,51. Vou tentar passar elas rápidas aqui para vocês, que tem bastante operação para passar. CSNA3 foi uma compra no começo do pregão, no rompimento nos 15 minutos. Saindo das médias no volume, rompeu aqui, compra na superação da máxima. A gente saiu estopado neste candle que cortou a média móvel de 9. Deixa eu botar aqui a média móvel de 9. BRML3, venda na abertura, volume aí na média, candle cortando a média móvel de 29 períodos. Andou rápido pro gain aí, então foi o gain cheio do dia. Nato 3. Venda perdendo a mínima. Candle de ignição com volume na média, ficou a 2 centavos do alvo, a gente saiu estopado nesse candle. Posteriormente a gente indicou quem faz o stop, seguindo a nossa estratégia com o stop no rompimento da média móvel de 9, ainda está dentro do trade e chegou próximo aí, está andando bem lateral, poderia ter realizado um lucro um pouquinho melhor aí durante o pregão. Magazine Luiza, compra no rompimento, também que andou com volume, rompendo a média de 9, a gente está estopado neste candle aqui, praticamente, com 0,10 de ganho. E BVMF3, pela estratégia aí o pessoal ainda está dentro, eu dei saída oficial agora em 23,84. Compra por rompimento. Estava com as bandas fechadas, então a compra foi aqui no rompimento de 23,72. Rompeu, tentou voltar, stop colocado na mínima, posteriormente a gente botou stop no 0 a 0, stop neste candle, a gente indicou agora quem não quis sair, stop na mínima em 23,81, a gente saiu 23,84, o alvo estava um pouquinho lá em cima, ficou a 2 centavos do alvo, então a gente teve 2 operações a 2 centavos do alvo que não tocaram no alvo cheio. No índice, vamos para o índice, o ING18, 5 minutos, abrindo gap, fora das bandas, venda perdendo aqui, venda no corpo do candle, com stop na máxima, a gente foi ajustando stop, foi um gain cheio, se não me engano, isso mesmo, um gain cheio, posteriormente uma venda perdendo a linha d'água,
Saímos no 0 a 0, stop, ajustamos stop para mais desse candle, botamos 0 a 0, deu um martelo, indicação de rompimento falso, tentou fazer o rompimento falso, depois voltou rompendo a linha d'água, então novamente venda para o rompimento da linha d'água. Ficou a 5 pontos do alvo e saímos com 0,25 na máxima desse no corpo desse candle, indicando o rompimento fechou fora, fechou dentro, a gente entrou comprado e saímos com 100 pontos. Depois na parte da tarde, ficou a maior parte da tarde lateral, a gente até tentou uma venda, perdendo a mínima desse candle branco. Foi ajustando o stop, ajustamos o stop para a máxima desse candle, posteriormente, então, com rompimento falso, saímos no corpo do candle aqui em 80 e 50, com 0,15 de loss, foi o último trade oficializado, aqui é o volume em cima da média, padrão de fundo, então, indicando rompimento falso. Ficou lateral, e agora no final do pregão aí, resolveu vir buscar aqui novamente a linha d'água e LTA no prazo mais longo. E no dólar, WDOG, deixa eu trazer aqui na outra tela. Vamos lá então. Foi uma compra, um rompimento da linha d'água no começo do pregão nos 5 minutos, não andou. Deixou um fundinho aqui no 5, próximo da média móvel de 9, a gente saiu estopado nesse candle, indicando aqui uma possível queda, depois até tentou andar para cima e caiu até zona de suporte, então saímos com 1,5, posteriormente uma compra por single bar, justamente aqui, single bar a barra preta, a gente comprou quase no fechamento desse candle em 326, ficou lateral, a gente, como fechou um candle preto no movimento lateral, a gente saiu no corpo do candle com um ponto, quem ficou na operação saiu com gain. Posteriormente, no rompimento, a gente entrou novamente buscando 4 pontos. Isso mesmo. Posteriormente, tentou uma venda, fechou fora, fechou dentro. Saímos estopados com 2 pontos nesse candle branco aqui, chegou a andar um pouquinho. Colocar aqui, a gente tentou uma venda nos 15 minutos aqui neste candle, RP em 2 pontos, alvo em 4, ficou a meio ponto do alvo, a gente foi estopado com 1 ponto, então depois de ter realizado o RP. Deixa eu só colocar aqui que o último trade foi ombro, cabeça, ombro nos 5 minutos. Então nos 5 minutos formou um ombro, cabeça, ombro, venda aqui na resistência das médias se cruzando, essa zona aqui de resistência, o alvo era 3.229, tocou 3.229 em mente, saiu em 3.231. Deixa eu ver agora como é que teria ficado dentro do trade. Quem ficou na estratégia original, então chegou no alvo agora no final do pregão, não teria sido estopado. Então essas operações de day trade, operações de swing trade encerradas. Deixa eu botar aqui. Teve 2 operações encerradas, uma ontem e uma hoje, as 2 no gain. Ontem então encerrado Cirela, saindo em 14,39 foi no leilão, a gente fez RP na operação, quem fez RP e saída saiu com gain de 7,69, quem só fez a saída saiu com 12% de gain. Hoje Braskem na abertura aí bateu no alvo 12,48 de ganho. Vou mostrar as 2 operações para vocês. Então, Cirela foi uma compra em 12,81. A entrada foi realizada no dia 11/12. A gente tinha um alvo um pouquinho mais em cima aqui, como o ativo, deixa eu tirar essas configurações gráficas, fez alguns momentos aqui, um movimento lateral indicando potencial para andar um pouquinho mais. A gente foi ajustando o alvo e ontem, então, tocou no alvo no leilão. E Braskem compra nesse candle, no rompimento aqui desse fundo, buscando um fundo duplo. A gente tinha alvo em 47,70, algo assim teria tocado ontem, mas nesse dia aqui a gente ajustou o alvo para o topo anterior, já que o ativo ficou aqui 3 dias
lateralizando, indicando que podendo fazer aqui um movimento um pouquinho mais longo. Nosso alvo inicial era se corresse direto para o alvo, não correu direto para o alvo, então deu essa possibilidade de aumentar o alvo, estender o alvo lá para o topo anterior depois dessa lateralização, e hoje então tocou no alvo com 12% de ganho. Então essas operações. Vamos então para a análise dos ativos. Deixa eu botar aqui. Os chips. Ambev subindo 0,60, chegando aqui numa região de resistência, deixando uma vela, vamos ver como é que fecha. Se fechar, o problema do volume está muito fraco para pensar numa compra ou rompimento a princípio. Só se melhorar muito o volume no leilão para se pensar numa compra, ao meu ver. BBAS, compra era mais aqui na região de 34, vai se arrastando, segue configurado com viés de alta para buscar o topo em 37,27. BBDC4 rompendo, mas sem volume, indicando então vir buscar o topo histórico, não vejo compra no momento. BR Foods, volume acima da média, não rompe aqui o topo anterior, ficou aguardando aqui o rompimento para pensar numa compra. DVMF3, quem ficou no trade lá, pelo jeito vai tocar no alvo, não pegou stop. Indicando então, vim tentar o rompimento de 24,10, tem resistência em 24,30, superando, tem resistência lá no topo anterior na casa de 25. TCA4, novo topo histórico, quinto dia de alta, não vejo compra no momento, só quem fez essa compra aqui no Doji não, no spinning top, onde tocou na média móvel de 9, uma correção de um candle só, não era uma compra muito adequada, ao meu ver. Quem comprou aí vai ajustando stop. Itaú, rompendo o topo histórico, como esperado, já vem o quinto dia de alta, não vejo compra, volume abaixo da média, aguardar aí uma correção para se pensar numa compra. Croton, chegando no suporte, chegar no suporte, fazer uma configuração de fundo, pode se pensar numa compra, no momento não vejo nada. Petro bem forte aí, rompendo zona de resistência com volume, nesse momento vai devolvendo um pouquinho da alta no final do pregão, isso mesmo. Se romper e ficar acima, tem resistência só pelo gráfico semanal na casa de 18,40. E Vale 3 caindo 2,39, o volume bem acima da média, então um belo sinal de correção, vai perdendo a média de 9 períodos, é válido uma venda perdendo a mínima com stop no topo anterior para buscar uma correção ativa que está bem espichada aqui no gráfico diário. Alguns destaques de alta e de baixa. Começar pelos destaques de baixa, então, FESA 4, deixa eu botar minhas médias, caindo 8,36, ativo subiu direcional desde o último fundo, subiu 64%, deu uma sinalização ontem de possível topo, não muito forte, volume um pouquinho fraco, e hoje aí com volume acima da média, vai rompendo o fundo anterior. Eu não vejo venda no momento. Quem está comprado aí não sair da posição, pode posicionar stop na mínima desse candle. Fez a 4, Prio 3, caindo 5,18, não vejo nada se fazer no ativo. O ativo vai perdendo a média móvel de 9. Guardar uma correção aqui, um padrão de fundo para pensar numa compra. Múltiplos, caindo 13,50, ontem rompeu sem volume, hoje aí com volume bem acima da média, perde o fundo anterior, vamos ver como é que fecha o ativo, vai desconfigurando aí, característica altista se fechar abaixo do fundo. Múltiplos, TIP, movimento bem parecido, também não rompeu a máxima do dia de ontem, vai perdendo o fundo, e desconfigurando aqui o viés de alta, se ficar abaixo aqui do fundo em 12,70. Mesma característica de múltiplos e BRAP4. Hora de CSNA também vem caindo forte, mesma configuração de Vale, se ficar abaixo da média móvel pode buscar uma venda. Os em 5 caindo quase 3%, também deixando aí um padrãozinho de possível topo. Expectativa de correção para o ativo. Destaques de alta então. Direcional, deixa eu ver quanto que está subindo aqui, 7,64, a gente tinha até uma compra em 5,86, abriu em forte gap, difícil pegar esse movimento aí, quem pegou
início do pregão, vai carregando a posição, tem alvo lá para o topo, em 6,41, configurando então um gap de fuga com volume bem acima da média, deve buscar o topo de 3. E aí vem 3, subindo 3,82, com volume acima da média, vem testar o topo aqui, justamente na casa de R$6. Aguardo uma configuração um pouquinho mais lateral nessa zona para pensar numa compra. O NIP segue forte, só alta, subindo nesse momento 3,53. Não vejo compra de um strike stop quem está comprado. Fez um pivô de alta semana passada para o gráfico semanal e hoje vai dando continuidade essa tendência de alta. E Ciel está interessante para pensar numa compra por correção, volume acima da média, padrão de fundo, uma zona aqui de suporte acima das médias, é válido buscar uma conspiração da máxima com stop na mínima. Uns outros papéis para comentar junto com vocês. Azul vem rompendo LTB, mas sem volume, agora devolvendo, não vejo nada no momento, preciso mostrar aí um pouco mais de força, essa força deve vir com volume para pensar numa compra e buscar reversão de tendência. BB Seguridade, testando zona de resistência, deixando vela superior, não vejo compra, quem comprou aqui está aí com 4% de lucro, faz um RP ou realiza ganhos aí nessa zona. CSNA3, fechando o novo padrão de topo. Deixa eu tirar minha marcação. Aqui é válido buscar uma venda, perdendo as mínimas, com stop na máxima aqui para buscar uma correção no ativo. CSNA3, GGBR4. Perdeu a mínima no dia de ontem, configurando então o início de correção. Teve padrão de fechou fora, fechou dentro. Gol 4 também. Agora vem cedendo mais. Deu entrada aqui em 6,81, stop na máxima. Ativo aí, fechou fora, fechou dentro, início de correção. Gol 4. Trabalhando acima das médias. Pode-se buscar aqui uma compra por correção para o rompimento do topo. Eu aguardo o rompimento do topo para pensar numa compra. Guard 3, confirmando então candle de fundo deixado ontem com volume, em cima da média 21. Quem comprou então tem alvo lá no topo, já pode ajustar stop para mínima aqui do candle de ontem. É um Bor finalmente aí rompendo a resistência com volume, ficando acima. Eu viria uma compra só se fechasse na máxima. Quem está comprado de mostrar stop pode vir aqui com o primeiro alvo para fechamento de gap. Tem alvo também aqui na resistência em 2,24, 2,25, região de resistência. Lojas Renner, está deixando o candle de definição. Superação da máxima no dia de hoje, deve buscar lá o topo na casa de 38,30. M Dias, tentando romper o topo, região de resistência no semanal. Se romper essa região, deve buscar o topo lá no semanal na casa de 57, 58 reais. Múltiplos eu comentei. Qualicorp, vamos ver como é que está aqui. Vai confirmando aí o movimento de retomada da alta, ativo em tendência de alta aqui, corrigiu até as médias, deixou um padrão de fundo, expectativa de rompimento do topo e buscar a zona de região de resistência lá na casa de 33,50, 34 reais. Randon, confirmando então o pivôzinho de alta deixado ontem com volume, testando zona de resistência, não vejo compra, ativo esticado. Compra boa foi no rompimento em 10,54 ou aqui na casa de 7,61. Aguardo uma correção, movimento lateral para pensar numa compra. Rente 3, deixando o candle de definição no rompimento, no seu topo histórico, renova o topo histórico então. Tensão para ativo que está mostrando divergência no ABV e uma fraqueza no movimento, assim como no IFR. É por isso que a gente não deu recomendação de compra. Quem comprou aqui, compra ideal foi aqui nesse candle. No candle de correção já estaria dando 5% de ganho. 23, TIMP e TOTS. Deixa eu ver como é que está a TOTS nesse momento. TOTS não consegue se livrar dessa zona aqui de resistência, esperando aqui a casa de 31,60. Eu vejo compra para quem ainda não está comprado, ativo em tendência de alta, fazendo zigue-zague ascendente em cima
da média móvel de 9 e da média móvel de 21. Tem primeiro alvo aqui em resistência importante em 32,40, posteriormente o alvo lá na casa de 33,50 e o topo lá na casa de 35, 35 e 40, 35 e 50. Então, essa foi a análise de fechamento do pregão. Tenham todos uma ótima tarde, uma ótima noite. Nos encontramos amanhã no Bom Dia Capitalismo. Um abraço.